ladrão. De novo, repito, ladrão. Farrur, quem você lembra quando eu falo a palavra ladrão? Messias? Quem? É impressionante como pro Brasil inteiro basta uma pessoa colocar uma faixa na janela da sua casa com a palavra ladrão e a Polícia Federal, a mando do Lula, tenta ir lá coagir e intimidar essa pessoa. Ué, mas não está escrito que é o Lula, não tem uma estrelinha do PT, não tem uma mãozinha faltando o dedinho, é só a palavra ladrão. E agora nós vivemos uma democracia, colegas, onde se você colocar ladrão na janela da sua casa, na sua sacada, a Polícia Federal vai invadir o seu prédio, te ameaçar, te amedrontar para que você tire aquela faixa, porque para eles você está atacando o Lula. A carapuça serve ou não serve? Essa é a democracia que venceu em 2022, colegas. Então eu faço um pedido aqui, uma convocação ao Brasil. Encham as janelas desse país com a palavra ladrão. Já que agora todo mundo sabe quem realmente roubou o Brasil, quem foi o maior chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu em se tratando de volume de dinheiro roubado, coloque ladrão. Agora, se você quiser criticar o filho do Lula, coloca ladrãozinho, para lembrar da mesadinha dos 300 mil reais por mês do careca do INSS. Esse é o governo da censura. Falando em governo da censura, eu peço aos meus colegas, meus amigos, um parabéns para mim. Hoje, mais uma vez, eu me tornei réu no STF. Palmas para mim, por favor. Palmas para mim. O que, Gustavo? O que o senhor fez que fez com que um deputado federal com imunidade parlamentar, protegido pelo artigo 53 da Constituição, se tornasse réu no STF? Vocês se lembram quando o Hamas invadiu Israel? Quando o Hamas invadiu Israel e o Lula saiu em defesa do Hamas, atacou Israel? Vocês se lembram como o líder de Hamas, uma organização terrorista, fez um vídeo agradecendo o Lula? Eu fiz uma postagem criticando o Lula, dizendo que ele era amigo de terrorista e tinha práticas nazistas. Olha, meus amigos, por isso hoje eu me torno réu diante do STF, com voto até mesmo do Alexandre de Moraes. Então, com certeza, é para defender a democracia. Eu estava na dúvida. Para concluir, presidente, por gentileza, eu estava até na dúvida se era perseguição ou não, mas na hora que eu vi o voto do Alexandre de Moraes, eu falei, não, realmente, isso é para defender a democracia. Sabe o que eu vou fazer agora, meus amigos? Acho que eu vou fazer uma vaquinha online e vou contratar a esposa do Moraes por 129 milhões de reais para ver se eu saio impune desse ataque à nossa democracia, velho. Esse é o Brasil que a gente vive agora, meus amigos. Um escárnio que está acontecendo com essa nação. Obrigado. Obrigado, deputado Gustavo Gaia, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Leonardo Monteiro, deputado professor Reginaldo Velho. Do PL de Goiás, por injúria. O caso envolve uma publicação feita na Rede X em fevereiro de 2024, com uma imagem alterada do presidente Lula. A PGR afirma que a montagem mostrava Lula com um uniforme militar, portando um fuzil e com símbolos relacionados ao nazismo e ao grupo terrorista Hamas. O órgão declarou que houve divulgação consciente de conteúdo que associa o presidente a práticas consideradas criminosas, ultrapassando os limites da crítica política. O relator, o ministro Flávio Dino, informou que a denúncia atende aos requisitos legais e indicou que houve excesso em relação ao que é permitido. Acompanharam o voto os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. E a primeira turma também tornou o pastor Silas Malafaia réu por injúria contra o comandante do Exército, Tomás Paiva, e também outros generais. O caso envolve falas feitas em 2025 durante ato na Avenida Paulista em apoio a Jair Bolsonaro. Ana, a gente abriu o programa trazendo aí esse processo de intimidação contra o senador Alessandro Vieira, agora mais dois, processos, mais duas decisões do Supremo Tribunal Federal, uma envolvendo o deputado Gustavo Gayer e também o pastor Silas Malafaia. A gente lembra que estamos num período, um ano eleitoral bastante delicado e a gente está acompanhando talvez aí uma reedição de 2022, Ana, bastante perigosa, temerária? Porque a gente sabe onde vai dar esse joguinho deles, não é, Paula? Um lado vai poder falar tudo, o que quiser, chamar qualquer agente político, qualquer candidato da direita das piores atrocidades e vai ficar por isso mesmo, e o outro lado não vai poder falar nada. Agora, duas coisas sobre essa postagem do Gaia, E também ligando com o meu primeiro comentário. O Supremo Tribunal Federal, através do foro por prerrogativa de função, vai ficar balançando essa cordinha que pode ser colocada em volta do pescoço de qualquer um que não reze a cartilha do Supremo, as vontades e os desejos dos ministros. Agora, o Lula recebeu uma cartinha de agradecimento do Hamas. Ele recebeu uma cartinha de agradecimento. Membros ligados ao atual governo participaram de manifestações pró-Hamas, principalmente em São Paulo. Inclusive, até um padre da Teologia da Libertação, ele estava lá.
Só que, Paula, eu queria trazer uma notícia de 6 de junho de 2024, porque essa ação é de uma postagem do Geyer de 2025. Só que tem uma notícia de 2024 do Flávio Dino dizendo o seguinte: ele normalizou as acusações de nazismo e fascismo e disse que faz parte do debate. Ele então disse que, na sua ótica, chamar alguém de nazista ou fascista não configura crime. Segundo o Flávio Dino, né, o magistrado, as acusações não possuem o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. Então, tá confuso isso. Porque, por um lado, é calúnia, injúria e difamação, mas aí quando alguém do lado do Flávio Dino coloca as mesmas conotações a uma pessoa na direita, aí faz parte do debate. Esse é o problema, e daqui a pouco a gente vai falar ao longo dessa semana sobre a sabatina e o nome de Jorge Messias. Esse é o problema. Não são pessoas alinhadas, não é com a direita ou com a esquerda ou com o centro, não são alinhadas com as leis, não são alinhadas com a Constituição. Eles julgam de acordo com o que eles acham. Está aí na nossa tela, faz parte do debate você chamar alguém de fascista, de nazista. Isso é uma decisão, uma opinião do Dino de 2024. Ou seja, eles colocam, a Constituição simplesmente não existe para eles. O que existe é a retórica de salvar os seus e, para os inimigos, a lei e o que está também fora da lei. Se não tem nenhuma lei, a gente inventa. Augusto. Eu acho o seguinte, a única coisa errada que fez o Geyer foi não ter modificado, atualizado o método de combate. Ele devia dizer só ladrão, não fala mais nada. Ladrão, porque hoje essa palavra define o Lula. Agora, o deputado, a ofensa foi dirigida ao presidente Lula. Como é que pode você achar? O Lula entrou com alguma representação? Pergunto, não. Não. O Lula sabe que não pode, não precisa. Está aprovado isso. Agora, é o procurador, é o estafeta do Gilmar Mendes. É o procurador-geral. Essa é uma figura desprezível. É desprezível. Como é que ele fala do Gilmar? É o DNA, qual é a DNA? O dom de ser Gilmar. O dom de ser Gilmar. De ser Gilmar. É um sujeito desse, é um capacho, né? É um sabujo.